Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito forte que vem de um texto bem antigo, Isaías, capítulo 40, mas com um olhar todo especial de Martin Lloyd-Jones. É uma mensagem que tenta responder àquela sensação que, vamos combinar, todo mundo já sentiu, a de que a vida às vezes parece uma guerra. Bora entender o porquê disso. Então, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo, uma que provavelmente ecoa na experiência de muita gente. Por que, em tantos momentos, a vida se parece mais com um campo de batalha do que com um passeio tranquilo? De onde vem essa sensação de que a gente está sempre lutando? É exatamente essa sensação que o Lloyd Jones captura aqui. Ele não alivia, não. Descreve a vida como uma luta devastadora. A ideia é essa. Estamos sempre em conflito, seja com algo dentro da gente ou com coisas de fora. E é partindo desse diagnóstico super honesto que a mensagem de Isaías 40 começa a fazer um sentido tremendo. Ok, já entendemos que a vida é vista como uma batalha. Mas que batalha é essa exatamente? Agora, nesta primeira parte da nossa análise, a gente vai entender um pouco melhor a natureza desse conflito que, segundo a fonte, define a condição humana. E o interessante é que essa guerra não é só externa, sabe? Contra os outros ou contra as circunstâncias. A fonte aponta para uma batalha interna, onde a paz é artigo de luxo. É uma briga constante contra impulsos como luxúria e inveja, que no fim só geram frustração. É como se esse estado de guerra estivesse em todo lugar. Mas qual é a raiz disso tudo? A análise sugere duas causas principais. A primeira é a iniquidade, que é como se fosse uma distorção na nossa natureza, algo que nos deixa tortos. A segunda é o pecado, aquela ideia de errar o alvo, de não ser quem a gente deveria ser. Juntando essas duas coisas, segundo a fonte, o resultado é uma relação quebrada com Deus, que seria a origem de todo esse conflito. E é exatamente aqui, nesse cenário de conflito que parece não ter muita esperança, que a história dá um giro de 180 graus. Em vez de mais luta, aparece uma mensagem totalmente diferente. Uma resposta que vem de cima e que quebra a lógica do conflito. E olha só a simplicidade e a força dessa resposta. A mensagem que vem de Deus não é de condenação, nem uma lista de novas regras. É consolo. A palavra é repetida para não ter dúvida nenhuma. Consolem, consolem. Um contraste gigantesco com a guerra que a gente acabou de descrever. E o mais importante aqui é que esse conforto não é algo que se conquista na raça, com esforço próprio. É uma iniciativa que vem de fora. Não é uma nova filosofia para tentar seguir, mas sim um anúncio, uma boa notícia. O perdão está na mesa. E com esse perdão vem uma mudança completa de situação, a chance de sair da guerra e finalmente encontrar paz. Mas como essa mensagem de consolo se torna real? Como ela sai do campo das ideias e entra na vida das pessoas? A fonte argumenta que isso não acontece de qualquer jeito. Existe um caminho único, um caminho específico. Vamos ver qual é. Aqui a gente chega num ponto central da análise de Lloyd Jones. Ele faz uma distinção muito clara. Enquanto grandes mestres, tipo Platão ou Buda, ofereceram filosofias e ensinamentos, a mensagem cristã se baseia em algo totalmente diferente. Um evento. A entrada do próprio Filho de Deus no mundo. Para ele, isso coloca Jesus Cristo numa categoria completamente à parte. Para explicar como isso aconteceu, o texto usa uma metáfora sensacional, a de construir uma estrada. Para que o Salvador pudesse vir, o caminho precisava ser preparado. Aplainar os montes seria a imagem de Deus se tornando humano, se esvaziando. E levantar os vales seria a humanidade sendo erguida, unida à divindade. Esse encontro do divino com o humano é o que a teologia chama de encarnação. A análise reforça essa ideia com a clareza total, sabe? Afirmando que não existe um plano B. A encarnação, esse encontro entre Deus e a humanidade, é apresentada como a única forma de restaurar a conexão e receber a bênção do consolo. Ponto final. Agora que entendemos do caminho, vamos olhar mais de perto para a figura central de tudo isso, o Salvador. A fonte o descreve com duas imagens que parecem até contraditórias, mas que juntas formam um retrato completo: a força de um rei e a ternura de um pastor. De um lado, temos a figura do rei, aquele que vem com um braço forte, com poder para derrotar os inimigos que nos aprisionam, o pecado, a morte, as forças do mal. Ele é o conquistador que chega para libertar e governar com autoridade total. E em um contraste direto, temos a imagem do pastor.
O mesmo ser poderoso é também o cuidador mais gentil que se possa imaginar. Ele não só vence exércitos de inimigos, mas cuida pessoalmente dos mais fracos, carregando os cordeirinhos no colo e guiando com toda a delicadeza. É a combinação de poder absoluto com compaixão individual. Certo, então temos um rei poderoso e um pastor gentil. Parece a solução perfeita, né? Mas fica uma questão: como dá para confiar nisso? A vida humana é tão frágil, tão inconstante. Para fechar, a análise âncora toda essa esperança em algo que não muda, em algo permanente. A comparação final é muito visual, muito direta. A humanidade é como a grama: nasce, fica verdinha por um tempo, mas logo seca e desaparece. É frágil, é passageira. Em contraste total, a promessa de Deus, a sua palavra, é descrita como algo eterno, algo que não muda, não falha e simplesmente permanece para sempre. E isso nos leva à grande conclusão. A segurança dessa salvação não depende da nossa própria força para aguentar as pontas. Porque, vamos ser sinceros, essa força falha. A confiança toda está na fidelidade da promessa de um Deus que não falha. A âncora está nele, não na gente. Então, no fim das contas, essa exploração de Isaías 40 nos deixa com uma pergunta enorme para refletir. Em um mundo onde tudo parece tão incerto, onde as coisas vêm e vão num piscar de olhos, o que realmente significa colocar confiança em uma promessa que se diz eterna?